Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano inicia obras de restauração do baldaquino, o altar papal na Basílica de São Pedro. Reconhecimento. Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem é o novo marco zero da capital mineira. G20, grupo das 20 maiores economias mundiais, faz primeira reunião no Brasil com ministros de Relações Exteriores. Aprovado no Senado desconto na renovação da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas com mais de 50 anos. Terra da Padroeira do Brasil realiza trabalhos de limpeza após tempestade que tirou a vida de uma pessoa. Meteorologia prevê mais chuva forte no Sudeste. Comunidade italiana celebra 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes em nosso país. Rede lançada na Canção Nova. Projeto acolhe candidatos vocacionados à vida missionária. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando. O baldaquino, altar papal que fica no interior da Basílica de São Pedro, voltou a ser assunto hoje no Vaticano. Durante a coletiva de imprensa, foi anunciado o trabalho de restauração deste monumento importante, criado durante o papado de Urbano VIII. Em coletiva no Vaticano, o diretor de comunicação da Basílica de São Pedro falou do aspecto antropológico do baldaquino, ao se referir aos artistas barrocos responsáveis pelo monumento. Eu li que Francesco Borromini era um assíduo rival de Gian Lorenzo Bernini, mas aqui trabalharam juntos. Este é um belíssimo sinal. Nos ensina que é possível trabalhar juntos. Localizado acima do altar principal da Basílica, o baldaquino foi construído em 1634. Possui quase 30 metros de altura e pesa 63 toneladas. Padre Enzo também ressaltou a relevância espiritual do local. O altar do baldaquino é o centro da Basílica. Penso nos peregrinos que chegarão para o jubileu, depois de terem atravessado a Porta Santa e participado aqui da Eucaristia, fonte da vida cristã. E, por fim, o aspecto artístico e arquitetônico, porque esse baldaquino é um elemento de fundamental importância. O engenheiro Alberto Capitanucci, responsável pela área técnica da Basílica, falou do processo de restauração que deve durar cerca de 8 meses. A primeira fase é a montagem dos andames e estruturas de segurança. Depois, há a fase de limpeza, elemento ligado à conservação. Além disso, haverá a verificação e desmontagem de cada peça, limpeza e escovação das partes de bronze e ouro. E, por fim, a remontagem do baldaquino. Na fase de restauro, uma equipe de 8 a 12 pessoas, especialistas de diferentes áreas, estarão à frente do projeto. A obra de restauro acontece 250 anos depois da grande manutenção do século XVIII. De acordo com as autoridades, os trabalhos não afetarão as celebrações litúrgicas na Basílica de São Pedro. Após a coletiva, os jornalistas puderam acompanhar os trabalhos já realizados. E do Vaticano a gente vem para o Brasil, em meio à tensão com Israel. O G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, sob a presidência do Brasil, se reuniu hoje no Rio de Janeiro. Antes do encontro, o presidente Lula esteve com o secretário de Estado dos Estados Unidos. Nós vamos então a Brasília atualizar as informações com Ronaldo da Silva. Ronaldo, boa noite. Sim, Reinaldo. Boa noite para você, boa noite para toda a audiência da Canção Nova. A crise diplomática entre Brasil e Israel pode influenciar nos debates das autoridades do bloco econômico nesta reunião do G20, que segue até amanhã. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Aline Campelo e Ersomar Ribeiro.
O Rio de Janeiro recebe representantes das maiores economias do mundo para a primeira reunião ministerial do G20, sob a presidência rotativa do Brasil. Pela influência do clima de tensão diplomática entre Brasil e Israel, a expectativa é que as autoridades abordem o assunto. No entanto, a reunião tem como foco a governança global, que já foi criticada pelo presidente Lula. Especialistas explicam que o Brasil definiu pautas prioritárias sobre os problemas globais. Essas reuniões vão focar principalmente em temas sociais, como desenvolvimento sustentável, combate à fome e à pobreza, e também a reforma das instituições internacionais. Temos ainda uma guerra na Ucrânia que sacrifica a Europa, que enfrenta aí um perigo econômico, uma situação difícil, uma inflação em alta, preço de energia ainda elevado. Nós vemos também a questão do meio ambiente, no qual o Brasil pretende ter aí uma preponderância na liderança global. Antes de embarcar para o evento, Lula recebeu o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, no Palácio do Planalto para a reunião a portas fechadas, que durou quase 2 horas. O secretário americano se mostrou satisfeito ao sair da reunião, mas não comentou sobre a divergência diplomática. Esse encontro foi bastante importante porque, indiretamente, estava aí cada vez mais evidente que o Brasil e os Estados Unidos estavam tomando lados opostos em relação a diversos assuntos. Estados Unidos ajudam a financiar Israel e a Ucrânia, enquanto o Brasil, mesmo que veladamente, toma um lado mais pró-Rússia e pró-palestino. 19 países, mais a União Africana e União Europeia, compõem o bloco econômico. Como líder do G20, o Brasil quer estimular a sociedade civil a participar das discussões e formular políticas voltadas ao grupo. Uma boa notícia: tramita no Senado um projeto de lei que garante descontos de 50% no ato da renovação da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas que tenham entre 50 e 70 anos. Os condutores acima de 70 anos terão desconto de 70%. O texto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora segue para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Depois, a proposta deve ser votada em plenário pelos parlamentares. E neste 21 de fevereiro, o mundo celebra o Dia Internacional da Língua Materna, cujo objetivo é promover a diversidade linguística e a cultura entre as diferentes nações. A data foi escolhida pela Unesco em 1999 e, de acordo com a entidade, mais de 2.000 línguas correm o risco de extinção. No Brasil, há uma preocupação em relação à inclusão da linguagem neutra. Você já se perguntou quantas línguas são faladas no mundo? Ao todo, são mais de 7.000 idiomas. No Brasil, o último censo contabilizou que, além do nosso idioma oficial, o português, também existem mais de 250 línguas, entre indígenas, imigrantes, sinais, crioulas e afro-brasileiras. A primeira delas é a língua materna, ligada à cultura local, história e tradições, influenciando o modo como percebemos o mundo e nos relacionamos com as pessoas. Preservar e promover as línguas maternas podem garantir a diversidade e a riqueza cultural de cada país. Quando os portugueses chegaram aqui, nós já tínhamos uma história com a nossa língua, que dos povos indígenas, né? Então, uma colonização de uma nação pela outra, ela traz algumas imposições. E uma das imposições que eles trouxeram para nós foi a língua portuguesa. Há 25 anos, a Unesco celebra o Dia da Língua Materna, no dia 21 de fevereiro. A entidade expressa preocupação com o risco de extinção global de 2.400 línguas e pede aos professores que reforcem o ensino e a aprendizagem da língua local nas salas de aula. No Brasil, outra preocupação no uso da língua portuguesa são os pronomes neutros, não aceitos pela norma culta. Grupos políticos e ativistas, no entanto, querem incluir a linguagem não binária no país, a começar pelas salas de aula. E qual que é o problema? Já que nós, como profissionais da educação, nós trabalhamos para a inclusão. Ocorre que não é somente dessa forma. Porque justamente aquilo que era para incluí-los
torna fator de exclusão de outros grupos, minoritários também, como, por exemplo, cegos. A Polícia Federal marcou depoimentos simultâneos de ao menos 14 alvos da Operação Tempus Veritatis, que investigam a suposta tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro também será ouvido. A repórter Camila Castro está ao vivo e tem mais informações. Camila, quando os depoimentos devem acontecer? Boa noite. Boa noite, Mauricéia. Boa noite a todos. Os depoimentos acontecerão a partir das 2h30 da tarde de amanhã, quinta-feira. Segundo a Polícia Federal, 14 pessoas serão ouvidas ao mesmo tempo, com o objetivo de impedir a combinação de versões. O presidente Jair Bolsonaro será ouvido na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília. A defesa de Bolsonaro pediu pelo adiamento da convocação, mas o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido. Os advogados do ex-presidente informaram que ele ficará em silêncio durante todo o depoimento. Os 4 presos durante a Operação Veritatis, deflagrada em 8 de fevereiro, também serão ouvidos. Vão depor ainda a Polícia Federal Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, além de outros assessores e militares. A Operação Tempus Veritatis foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro cita, abre aspas, tentativa de golpe de Estado, fecha aspas. Moraes também levantou o sigilo de uma reunião realizada por Bolsonaro com integrantes do seu governo em julho de 2022. Por hoje é só, eu volto com vocês aí direto do estúdio. Boa noite. Obrigada, Camila. Boa noite. Um temporal no fim da tarde de ontem causou estragos em Aparecida, no interior de São Paulo. Somente essa semana, 10 dos 27 estados brasileiros receberam um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Ruas transformadas em rios de lama. Ai, foi horrível. Foi uma tragédia. Aquela aguaceira saindo dentro de casa com barro, eu fiquei apavorado. O forte temporal arrastou pedras, fez carros boiarem e assustou moradores. A casa de Rosângela foi invadida pela água. Ficou mesmo tudo muito feio, a gente perdeu bastante coisa, não tem problema, que o que importa é aquilo que eu te disse, da gente estar vivo, com saúde, conquista tudo de novo. A manhã de quarta-feira foi de limpeza. Tomar banho, passar álcool e deixar a casa limpinha, não deixar para outro dia. E vamos continuando agora lavando as roupas sujas de barro. Se deu, deu, se não deu, a gente põe no lixo e compra outro. Em 24 horas, o volume de chuva registrado chegou a 63 milímetros. 4 residências foram interditadas pela Defesa Civil. Aqui nesse ponto onde nós estamos, a água que desceu da rua Padre Guepardo chegou até essa altura, um pouco abaixo da minha cintura. Segundo moradores aqui desse ponto, dessa região de Aparecida, essa obra que fica aqui atrás serviu como uma espécie de bolsão, tirando uma grande parte de água que estava represada, minimizando os estragos causados pelo alagamento. Ainda assim nós tivemos impacto, né? Tivemos uma casa alagada, um supermercado que foi afetado, porque é um volume muito grande de água em um espaço de tempo. A força da enxurrada fez uma vítima. A água invadiu também a Santa Casa da cidade. O trabalho de limpeza, que já começou ontem à noite, está 90% concluído. Só tem alguns pontos que precisam ainda serem limpos. Membros da Sociedade São Vicente de Paulo de Aparecida resgataram Maria das Graças. A casa da senhora de 71 anos foi tomada pela lama. Quando eu vi a chuva, veio de uma vez e a água descendo e começou a subir aquela água. Assistência material, espiritual, né? Assistência de maneira geral. Lá ela vai ter um lugar para ficar, vai ter remédios, tudo na hora certa, que aqui ela não tem, né? Na rua mais afetada pela força da água, a União de Várias Mãos realiza a limpeza. Em São Sebastião, no litoral de São Paulo, em apenas 1 hora foram registrados 54 milímetros. O volume de água fez soar a sirene da Vila Sarri, epicentro da tragédia há 1 ano. Atenção, moradores. Dirijam-se para locais seguros e pontos de encontro. Na Bahia, mais de 3.500 pessoas estão desalojadas devido às chuvas. No interior do estado, a água passou por cima da ponte da estrada do Riachão de
Cambiriba, em Iguaí. Até essa quarta-feira, 10 dos 27 estados brasileiros receberam um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Se você sabe que você mora em área de risco, você vê o tempo fechando, evite sair. Na capital Mariana da Fé, uma prece para que a chuva, sinal de esperança para os brasileiros, não seja causa de medo na terra onde a padroeira foi encontrada nas águas. E agradecer a Deus da gente estar aqui, forte, firme, limpar, daqui a pouco está tudo bem, está tudo no lugar. E é vida que volta ao normal. E a previsão aponta que tem mais chuva forte chegando. A combinação de calor, umidade e circulação de ventos formam nuvens carregadas. Por isso, a quinta-feira pode ser de temporais pelo país. E houve aumento da chuva sobre o Nordeste e o Sudeste, por causa da circulação de ventos em vários níveis da atmosfera. O tempo fica instável e chuvoso entre a Bahia e o Maranhão, com risco de temporais no norte do estado por conta da zona de convergência intertropical. Os termômetros marcam mínima de 19 graus em Porto Alegre, 23 no Rio de Janeiro e máxima de 32 em Cuiabá e 35 em Manaus. No Sudeste, chove forte entre o norte e leste de Minas Gerais, também no norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. No litoral paulista, os acumulados de chuva chegaram ontem aos 120 milímetros em menos de 6 horas, em Caraguatatuba. E a chuva forte fez a sirene de alerta ser acionada em São Sebastião, como você vê nas imagens. Vamos ver como fica por lá nos próximos dias? Vai fazer máxima de 29 graus na quinta-feira e na sexta e sábado 31 graus. A tempestade tropical Acará continua aí, próxima à costa do Rio Grande do Sul, mas ao longo do dia ela vai perder a força e pode chover no leste do Paraná e no norte de Santa Catarina. Já nessa área mais clara do mapa, que corresponde ao sul do Rio Grande do Sul, o tempo será firme. No outro extremo do país, a quinta-feira continua a ser de sol, de Roraima ao Pará, e pode chover no Tocantins e no Amapá. No interior do país, a chuva vai ser concentrada no Distrito Federal e deve atingir parte de Goiás e do Mato Grosso. Os Emirados Árabes Unidos, que sediaram a COP28 em dezembro passado, pressionaram os governos para que façam a transição dos combustíveis fósseis antes do próximo encontro em 2025. Nas negociações da COP28, realizada em dezembro, os países participantes concordaram em abandonar os combustíveis fósseis para limitar os impactos das alterações climáticas. All parties. O sultão Al-Jaber, que presidiu o encontro nos Emirados Árabes Unidos, ressaltou ontem a necessidade de transformar o acordo em ações de resultados sem precedentes e cobrou as nações dizendo que devem traçar planos sobre como chegar lá. O enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, manifestou sua preocupação com o tema. De acordo com ele, pela primeira vez, será feita a transição dos combustíveis fósseis de uma forma justa, ordenada, e isso significa que todos precisam ter um plano. A preocupação dos líderes é que o impulso político da COP28 se dissipe, como aconteceu nas outras edições do evento. A ideia é reunir os presidentes das próximas COPs e manter as discussões e acordos atualizados. É impressionante, a mesa é grande, somos muitos países em circunstâncias diferentes, afirmou John Kerry, ao lembrar que a união pode fazer a humanidade vencer esta luta. A COP29 acontece em novembro deste ano no Azerbaijão e a COP30 no Brasil, na cidade de Belém, no Pará. Levantamento feito pela IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, aponta que a quantidade de pessoas que fumam cigarro eletrônico no Brasil cresceu 600% em apenas 5 anos. Aromas e sabores diversos atraem os jovens e preocupam as autoridades em saúde, que alertam para os riscos à saúde. O cigarro foi um mal na vida do Leon por quase 20 anos. E largar o vício não foi fácil. Eu achava muito bonito o cara fumando, né? Aí eu entrei com cigarro, com 15 anos, e dentro desse espaço aí, eu vi um programa de uma emissora de TV, aí ele me mostrou como era um pulmão de um fumante e de não fumante, e aquilo me chocou.
Leon participa dos grupos de ajuda da Pastoral da Sobriedade, na Diocese de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e percebeu o caminho perigoso que estava trilhando. O grupo de autoajuda é que me deixa hoje eu viver sem qualquer outro tipo de droga. A gente acolhe com um momento de louvor no comecinho, faz a nossa oração inicial e sempre assim, através daqueles 12 passos que nós estamos ali, a gente vai vivenciando um passo por semana. O número de fumantes no Brasil vem diminuindo nos últimos anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Em contrapartida, os chamados cigarros eletrônicos têm atraído milhões de jovens. Eles estão querendo amenizar, mas de todo jeito, de toda forma, é um mal que está vindo, né? Vai evoluindo com o tempo, né? Mesmo considerado proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009, quase 3 milhões de brasileiros fumam algum tipo de cigarro eletrônico no país. Somente nos últimos 5 anos, o consumo aumentou em 600%. O cigarro eletrônico, ele tem, hoje a gente sabe, por os pequenos estudos que nós temos, que ele tem uma concentração 10 vezes maior de nicotina do que os cigarros comuns. Os grupos da Pastoral da Sobriedade atuam em diferentes paróquias pelo Brasil e podem ser consultados pela internet. Basta entrar no menu principal e clicar em Encontre um Grupo e buscar pelos grupos da sua cidade. Venha buscar ajuda, venha buscar realmente, porque essas ferramentas é que Deus nos deixou para que nós passamos e gratuitamente nós estamos aqui para poder servir. É um programa que me mostra uma nova maneira de viver, como é bom viver sem droga, como é bom viver limpo, viver sóbrio. E a igreja é quem me segura, essa fé que eu tenho no meu coração. Tem que largar o veneno, não é? Olha, há 150 anos o Brasil recebia a primeira leva de imigrantes italianos. Assim como todos os demais estrangeiros, eles deixaram seu país por questões culturais e busca por melhoria de vida. Nós vamos então a São Paulo com Sidney Fernandes, que tem os detalhes dessa história para a gente. Boa noite, Sidney. Boa noite a você, boa noite Brasil e a toda a comunidade italiana que nos assiste neste momento. Um pouco da história da imigração italiana e o legado desse povo em terras paulistanas, você confere na reportagem de Aline Mércio e Rodrigo Tedesco. Passaportes, fotos e cartas. O acervo do Museu da Imigração em São Paulo abriga documentos de italianos que passaram por aqui, quando o local era uma hospedaria. Aqui no museu foi a Hospedaria de Imigrantes de São Paulo, funcionou por 91 anos, ela foi aberta, estreada em 1887 com um grupo de italianos e por aqui passaram em torno de 800 mil italianos. Hoje a capital paulista abriga boa parte da cultura italiana. A gente vê muito dessa marca na arquitetura de São Paulo, desde dos construtores até os grandes nomes. A gente tem o Círculo Italiano também, fora a alimentação. A gente tem 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. 12 milhões estão em São Paulo. A herança trazida pelos imigrantes a São Paulo é grande. O Arsenal da Esperança, espaço que acolhe cerca de 1.200 pessoas em situação de rua, foi fundado pelo italiano Ernesto Olivero. Ernesto é fundador da Fraternidade da Esperança e se inspirou no Arsenal da Paz, com sede na Itália, para construir o Arsenal da Esperança em São Paulo. O terreno é próximo ao Museu da Imigração e também abrigava a hospedaria. E hoje a gente faz aqui um trabalho de acolhida, de fato continua a manter viva a vocação deste lugar, que é acolher pessoas, que hoje são sobretudo pessoas em situação de rua, mas também imigrantes, refugiados, pessoas de outros países que aqui se hospedam. O Arsenal oferece cursos profissionalizantes. Na turma de teatro, os alunos se preparam para encenar uma peça aos membros do consulado italiano. E relembrar essa memória é relembrar também de que foi constituído o povo brasileiro, de italianos, de suecos, de portugueses, de africanos. À frente do trabalho que transforma muitas vidas está Padre Simone. Italiano religioso, enfrentou momentos difíceis na administração da casa.
como a pandemia, mas nunca deixou de lado sua vocação, o amor pela missão e pelo Brasil. O Brasil é o meu país. Eu já não sei mais se sou italiano. Quando vou na Itália, sou estrangeiro lá. Quando estou aqui, eu sou italiano. Mas a gente é um pouco de um pouco de outro. É isso, acho que é um pouco ser migrante também. Na segunda reportagem sobre práticas quaresmais propostas pelo Evangelho, hoje vamos falar da esmola. Nesse tempo, a Igreja convida os fiéis a exercerem a verdadeira caridade como forma de aproximar-se do outro. O Catecismo da Igreja Católica ensina: a esmola dada aos pobres é testemunho de caridade fraterna, é também uma prática de justiça que agrada a Deus. Pároco da Igreja Santa Cândida, em São Paulo, Padre Anderson afirma: doar esmola é dar de si. O que eu tenho veio de Deus e por isso, como Ele é Pai de todos, é uma forma de eu também exercer a doação do que Deus me deu para os outros. Em 1967, o Papa Paulo VI lembrou que a verdadeira caridade não é dar aquilo que é supérfluo, mas doar ao próximo o que custa, o indispensável. No bazar, Suzana diz que quando compra uma peça, faz o exercício de doar outra. Geralmente eu compro umas 4 peças, tiro 4 peças do armário. A gente não tem que acumular, a gente não tem que se apegar. De acordo com o professor Felipe, o desapego do que é material faz bem para a consciência e para a alma. A esmola faz a gente abrir, se desapegar das coisas. Você quebra um pouco dessa ganância que existe em nós, desse apego aos bens materiais. Isso é um exercício quaresmal importantíssimo. Principalmente quem sente mais essa dificuldade é que mais deve exercitar. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte quer tornar o conjunto arquitetônico e paisagístico da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem marco zero da cidade. Pois é, a vila no entorno da capela teria sido a primeira construção da nova capital. O tema foi debatido em audiência pública na última segunda-feira. Belo Horizonte não tem um marco zero oficial. Para os especialistas do projeto, o reconhecimento do local como ponto de origem da cidade seria uma reparação histórica. Para construir uma concepção de cidade moderna, estamos falando do modernismo como movimento de inspiração arquitetônica e tudo mais, social, um novo conceito de sociedade, onde tinha que se eliminar uma ideia do barroco. Então, essa vila barroca foi demolida. Então, hoje, para nós, é como se a gente pudesse lutar para dar voz a um grupo que foi silenciado, a uma história que foi silenciada. No dossiê apresentado ao Poder Público, consta que a cidade começou a partir da construção de uma capela feita por Francisco Homem del Rey, onde hoje está a Igreja da Boa Viagem. Segundo o documento, no entorno desta capela foi construída uma vila que recebia os tropeiros. Com o crescimento da vila do Curral del Rey, a capela se tornou muito pequena, muito simples. Resolveram, por volta do ano de 1750, desmanchar essa capela e construir uma igreja barroca, já tendendo ao rococó, grande, que se tornou a matriz de Nossa Senhora de Boa Viagem do Curral del Rey. Uma grande igreja que durou mais de um século, quando se definiu que aqui seria construída uma grande cidade. Quando nós falamos da Boa Viagem como marco zero, ou marco original, é o conjunto arquitetônico e paisagístico Igreja da Boa Viagem. Praça, que é todo esse quarteirão, a jardinagem, o templo e os prédios anexos. Um lavabo de pedra-sabão que existia ainda na primeira igreja, no corredor da sacristia, do lado direito da sacristia. Esse lavabo ele foi instalado no ano de 1932, no mesmo local onde ele se situava como lavabo da sacristia. E no ano de 1943 e seguintes, Juscelino Kubitschek resolveu fazer em torno desse lavabo um gradil, onde ficou
bem claro que aqui nasceu Belo Horizonte. Essa é a célula máter de toda uma história de uma capital. A expectativa é que o projeto seja votado em primeiro turno ainda em março. Quando você tem um Marco Zero oficial, você tem toda uma questão de cuidado, né, com patrimônio histórico. Esse, onde nós pretendemos colocar o Marco Zero, já é objeto de tombamento em todas as instâncias, municipal, estadual e federal. Então você tem uma questão de valorização de turismo e você tem também um reconhecimento de uma história. Igreja belíssima, né? Olha, a pregação de Monsenhor Jonas Habib e de tantos missionários é canal de transformação na vida de muita gente. Marcas na história de quem semeou e viu a obra florescer e dar frutos de esperança e vida. Tudo isso graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 68% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de fevereiro, que só tem apenas 6 dias úteis para terminar. Quem faz a diferença na evangelização é você. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça a sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. Formada a partir do sim de homens e mulheres dispostos a evangelizar, a Canção Nova vive pela missão. O fundador, Padre Jonas Habib, deu início à bela jornada com um convite especial e desafiador há mais de 4 décadas. Veja o testemunho de missionários que doam a vida no carisma e na missão. A resposta ao chamado de Deus exige coração aberto e ouvidos atentos. No final da década de 70, um retiro e um convite exigiram de Fátima uma decisão. O Padre Jonas fez o chamado. E nesse dia do chamado, daí aconteceu de eu não levantar. Então, o Padre Jonas, na hora que ele falou aquilo, que quem quer fazer o que eu faço com vocês, né? Eu fiquei com aquela frase na cabeça, falei assim, mas como que eu vou fazer o que ele faz? No dia 2 de fevereiro de 1978, Padre Jonas fez um convite a alguns jovens que estavam reunidos em uma casa de retiro na cidade de Queluz, no interior de São Paulo. Na ocasião, Dona Fátima estava presente e aceitou este chamado 40 anos depois. Foi assim, um tempo que eu tive para amadurecer. Quando eu voltei assim, sabe, disposta a me deixar nas mãos de Deus. Em 2018, eu começo meu caminho vocacional. E este caminho é como um namoro, onde conhecer um ao outro é essencial. Olhando o nascer de novas vocações no Carisma Canção Nova, há 3 anos um projeto acolhe candidatos ao vocacional. O projeto Construindo surgiu em 2021, a partir das realidades que nós fomos encontrando com jovens que foram procurando o caminho vocacional, nós vimos a necessidade de elaborar esse projeto para acolher, né, aqueles que se sentem chamados à Canção Nova, mas talvez por algum motivo, naquele momento, ainda não vão conseguir começar o caminho. Ser missionária da Canção Nova para Fátima é experimentar o céu na terra. A gente nasce Canção Nova, né? E agora, estando dentro da comunidade, eu me vejo assim, vou trabalhar para a comunidade até na última hora. Para quem tem dúvidas se deve dar o passo para ingressar na comunidade, busque, né, a frente de missão mais próxima e se aproxime, porque como diz o Padre Jonas, aquele que é Canção Nova, né, sente ressoar em si o dom quando ele está perto de outra Canção Nova. Jonas Habib, um homem comum que decidiu deixar tudo pelo tudo. Se dedicou a viver o sim a Deus, não por um ano, mas por toda a vida. Assim como sacerdote, você é convidado a refletir o que é preciso para deixar o seu tudo pelo tudo. E uma nova rede será lançada. Os candidatos ao ingresso à comunidade Canção Nova poderão viver a primeira experiência de discernimento e oração no primeiro fim de semana de março, o Redão. E assim encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Boa noite e paz para você.